Pense numa guerra esquecida entre 9 reis, um resgate dramático no meio da noite e uma única decisão que acabou definindo o legado de uma nação inteira. A história de hoje é muito mais do que uma batalha. Ela é sobre a escolha entre o poder dos homens e a providência divina. Para a gente entender bem essa história, nossa análise vai seguir 5 passos. A gente começa com a guerra que deu início a tudo, depois vamos para a missão de resgate de Abrão, analisamos o encontro crucial no Vale do Rei, entendemos o significado profundo daquilo e, por fim, vemos como uma única escolha selou um legado. Bem, tudo começa com uma faísca que incendeia a região inteira, uma rebelião que acontece depois de mais de uma década de servidão. E olha, isso não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Foi o resultado de 13 anos de tensão. Por 12 anos, 5 reinos serviram a Quedorlaomer, o rei de Elam. No 13º ano, eles se rebelaram. E no 14º, bom, a resposta veio com força total. Aqui a gente consegue ver as duas forças em conflito. De um lado, uma coalizão invasora de 4 reis, liderada por Quedorlaomer. Do outro, os 5 reis rebeldes do vale, incluindo os de Sodoma e Gomorra. Uma aliança de 4 contra 5. O resultado? A rebelião é um fracasso total. Os exércitos de Sodoma e Gomorra são derrotados, as cidades são saqueadas e é aí que a coisa fica pessoal para um homem que morava ali perto. Seu sobrinho, Ló, é levado como prisioneiro, junto com tudo que ele tinha. E é nesse momento que a história muda de foco e se transforma numa missão de resgate incrível, liderada por Abrão, que até então estava só observando de longe. Contra os exércitos vitoriosos de 4 reis, Abrão não junta uma nação. Ele reúne este número de homens treinados, todos nascidos na sua própria casa, 318. Um número que parece pequeno demais para uma tarefa tão gigantesca, né? E a estratégia de Abrão foi simplesmente brilhante, rápida e decisiva. Ele não perdeu tempo. Assim que soube da notícia, ele mobilizou seus homens, perseguiu os exércitos inimigos e fez um ataque noturno surpresa. Ele dividiu suas forças e garantiu a vitória. Recuperou absolutamente tudo. Com a batalha vencida, Abrão volta como um herói. Mas o desafio mais importante da vida dele estava prestes a acontecer num lugar chamado Vale do Rei. A guerra tinha acabado, mas o verdadeiro teste estava só começando. Porque o verdadeiro teste não seria de força militar, de espadas ou de estratégia. Seria um teste de lealdade e de integridade. A vitória no campo de batalha era só o começo de uma confrontação de valores. E esse lugar não era um lugar qualquer. O próprio nome, Vale do Rei, já indica que era um cenário formal. Um lugar onde poder e soberania eram reconhecidos oficialmente entre os governantes. Era um verdadeiro palco diplomático. E é nesse palco que 2 figuras muito diferentes se aproximam de Abrão. De um lado, Melquisedeque, o misterioso rei sacerdote de Salém. Do outro, Bera, o rei de Sodoma, que Abrão tinha acabado de salvar. Cada um deles chega com uma proposta bem diferente. Então, aqui está o ponto crucial de tudo. Entender o significado político e espiritual por trás desses 2 encontros. Abrão não estava só recebendo parabéns pela vitória. Ele estava sendo colocado diante de uma escolha que iria definir todo o seu futuro. Aqui a gente vê o coração do drama. De um lado, Melquisedeque, que é rei e sacerdote, oferece pão, vinho e uma bênção divina, reconhecendo uma autoridade superior. Do outro lado, o rei de Sodoma, que representa o poder terreno, oferece uma transação puramente material. Fique com as riquezas, só me devolva as pessoas. É uma escolha clara entre legitimidade espiritual e um acordo político. A bênção de Melquisedeque é fundamental. Perceba que ele não parabeniza o exército de Abrão ou a estratégia dele. Ele coloca a vitória como um ato do Deus Altíssimo. Ele atribui o sucesso a uma fonte celestial, não terrena. E a resposta de Abrão? Ele entrega a Melquisedeque o dízimo, 1/10 de tudo que recuperou. E isso não é um pagamento, é um símbolo poderoso de reconhecimento. Com esse gesto, Abrão está dizendo publicamente que ele concorda. A vitória dele veio de um poder superior. E então vem a recusa firme da outra oferta. A resposta de Abrão ao rei de Sodoma é absoluta. Ele faz um juramento, dizendo que não vai aceitar nem mesmo um fio de linha, para que nenhum poder humano pudesse dizer, fui eu que enriqueci Abrão. É uma declaração radical de independência.
Agora, vamos para a nossa parte final para entender como essa única escolha estabeleceu as bases do legado de Abrão, moldando não só a reputação dele, mas o destino de todos os seus descendentes. Ao recusar a riqueza de Sodoma, Abrão garantiu 3 pilares para o seu futuro. Primeiro, total independência política. Segundo, legitimidade divina, deixando claro de onde vinha sua força. E terceiro, uma reputação de integridade inabalável. No fim das contas, a escolha de Abrão foi muito clara. Foi uma decisão de confiar na providência divina em vez de se amarrar a alianças políticas que poderiam comprometê-lo. Foi rejeitar o patrocínio de um poder duvidoso para aceitar apenas o reconhecimento de uma autoridade espiritual superior. E esse ato de fé e integridade prepara o cenário para o que vem logo em seguida. Na nossa próxima análise, vamos ver como essa decisão leva diretamente à aliança que Deus faz com Abrão no capítulo seguinte, uma promessa que vai dar origem a uma nação inteira.